Isaías capítulo 43, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que criou, diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras com o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são meu próprio povo, que os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Esse é o texto do Antigo Testamento que hoje nós gostaríamos de refletir um pouco mais no culto de hoje. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos conduza nessa reflexão. Amém. Não foi uma ou duas vezes que eu já ouvi, ou até mesmo em situações específicas da minha vida, já não tenha pensado ou até falado: Deus, aonde você está? Como é fácil sentirmos que Deus não está presente na nossa vida. Como é fácil a gente dizer que Deus não se importa conosco. Como é fácil a gente dizer que nós fomos abandonados por Ele. Quando a gente olha para um texto como o do profeta Isaías, vamos ter um aspecto tão íntimo, tão profundo, um olhar individual. E percebam a ênfase que esse profeta dá da primeira para a segunda pessoa. É algo individual, é singular, é específico, é para você. Percebam aqui, a ideia é só para vocês terem uma noção. Ele diz assim: não tenham medo, eu salvarei, eu chamei pelo seu nome, você é meu, estarei ao seu lado, eu sou seu Deus, você é precioso, estou com você, criei você, eu dei vida para você. E aqui a gente tem tantas ênfases desse Deus que é individual, que olha para nós, que sabe quem nós somos, que chama cada um de nós pelo nosso nome. Não são palavras de conforto, não são palavras de esperança, não são palavras que tocam profundo no nosso coração. E se tivermos um tempo para fazer a leitura da segunda parte do livro do profeta Isaías, capítulo 40 a 66, o que a gente vai ter é justamente esse Deus que revela a sua presença, demonstra o seu amor, que resgata, redime, restaura o seu povo, porque Ele tem grande amor pela sua criação. Mas, ao mesmo tempo que é uma mensagem profunda e de esperança, a gente diz, é difícil de acreditar. Era difícil de acreditar para o povo de Israel, porque no tempo do profeta o povo estava vivendo como se eles estivessem afastados da presença do Senhor. Eles escolheram um caminho longe da presença dele, estavam isolados, estavam aflitos, estavam espalhados, estavam no mundo hostil. E é no meio desse contexto de angústias e aflições, no meio do contexto dos problemas da vida, o Senhor, através do profeta Isaías, faz lembrar que Deus não havia esquecido deles, que eles eram notados e vistos pelo Senhor, que eles eram amados. E essa é a palavra que o Senhor também fala para nós, nos mais diversos momentos da nossa vida, quando lá a gente muitas vezes pergunta: Deus, onde você está? Mas eu quero ir versículo por versículo, pelo menos alguns dos versículos, para a gente perceber
alegria que esse texto nos traz e o consolo que ele nos oferece. A gente começa no versículo 1, diz assim, mas agora. Vamos parar um pouquinho aqui. Isso faz uma referência ao capítulo 42. Deus conhecia esse povo. Deus havia falado com eles, mas eles não estavam escutando. Deus havia demonstrado para ele coisas da sua palavra, mas eles não estavam enxergando. Daí chega um momento que Deus fala assim, se eles ouvissem a minha lei, se eles guardassem essas palavras no meu coração, mas esse povo não ouve. Então, mais agora, ele está fazendo referência justamente a isso, um povo que estava com o coração endurecido para a palavra do Senhor. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz, não tenha medo. Quantas vezes a gente já não ouviu essa expressão, não tenha medo? Como a gente acumula medos na nossa vida, individuais, pessoais, profissionais, familiares. E a gente sabe, a gente refletiu alguns meses atrás sobre um dos maiores medos que nós temos, é o medo da morte. Mas aqui ele fala, não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Vocês conseguem perceber o Deus triuno aqui? O Deus que cria, o Deus que redime, o Deus que salva e aquele que nos chama. Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus triuno presente ali, esse Deus, ele nos chama pelo nosso nome. Ele conhece o nosso nome. Mas ele faz algo a mais, não só nos chama pelo seu nome, pelo nosso nome, mas ele faz algo mais por nós. Isso é reverberado por Pedro, lá em 1 Pedro, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele não apenas nos chama, mas ele diz assim, você é meu. Você é meu. Você pertence a mim. Em outras palavras, é um Deus que nos resgata. Vocês conseguem perceber essa linguagem do batismo? Conseguem perceber essa linguagem do batismo? Não são as palavras que a gente usa justamente no momento em que o batismo acontece? Não há obra humana aqui, há obra divina. É Deus que vem e realiza algo em nossos corações e diz, você é meu, você pertence a mim, você é meu filho, você faz parte da minha família. Hoje a gente está iniciando aqui na igreja esse período da Epifania. Epifania, na verdade, é a manifestação de Deus na nossa vida e no nosso coração. E para muitos de nós, a primeira Epifania, a primeira manifestação, de fato, é o batismo. Apesar de a gente não refletir nesse culto e nesse sermão, nessa mensagem sobre o batismo, aqui a gente já tem essa referência clara, essa linguagem clara do batismo, desse resgate de Deus por cada um de nós. Continuando no versículo 2, ele fala assim, olha, esse Deus triuno que criou, redimiu e nos chama pelo nome, ele diz que nós pertencemos a ele. Agora, o que ele faz por nós? Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Vocês conseguem trazer à memória situações onde isso aconteceu, onde o povo de Israel passou por águas profundas e que Deus estava ao lado deles e eles não se afogaram? Vocês conseguem trazer à memória de vocês algum texto bíblico? Não é muito difícil a gente lembrar do Mar Vermelho, da travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel estava vivendo como escravo durante um período muito longo, 400 anos, estavam aflitos, desesperados, gritando por ajuda. Deus envia Moisés, por meio de Moisés resgata o povo e eles atravessam águas profundas sem se afogarem. Mas tem um detalhe nesse texto que é importante a gente destacar. Enquanto fazemos isso, que não era um contexto simples, enquanto fazemos isso, o Senhor está ao nosso lado. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar isso? Qual que é a imagem lá do Antigo Testamento de Êxodo, visível, real, da presença do Senhor? Qual que era a imagem? Vocês se lembram? Durante o dia, era a nuvem que conduzia o povo. Durante a noite, era a coluna de fogo que estava conduzindo o seu povo. O que essa travessia do Mar Vermelho representava? Recomeço, nova vida.
esperança. O apóstolo Paulo, em outro contexto, vai dizer, da forma como eles atravessaram, era uma linguagem batismal. Pelas águas, o Deus triuno que redime, que cria, que redime, que restaura, que chama, cuida e está presente. Interessante, né? O profeta Isaías está fazendo eles olharem para trás e enxergarem, olha, no momento mais difícil, eu estava lá. Agora ele continua, quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. A gente até pode olhar esse versículo, e essa linguagem do fogo, no Antigo Testamento, tem uma ênfase de julgamento. Capítulo 42, fala que a ira de Deus é como fogo. Capítulo 42, uns versículos antes desse versículo aqui. Mas qual história que a gente lembra, que está na nossa imagem, de alguém ou de pessoas que estavam no meio do fogo e não se queimaram? Vocês conseguem imaginar? Dos amigos de Daniel. Daniel é do leão, né? Mas dos amigos de Daniel. E agora é um pouco mais difícil, vocês se lembram do nome? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não são nomes muito bonitos, vou confessar. Mas vocês percebam que essa é uma história onde eles estão lá presentes, e diz o texto que o anjo estava ao redor deles, presente junto com eles, e eles não se queimavam. Peraí, pastor, mas essa história aconteceu muito tempo depois? De fato, essa história aqui, dos amigos de Daniel que estavam lá no fogo, aconteceram depois daquilo que o profeta Isaías está anunciando. Mas isso não deixa de ser verdadeiro, que a presença do Senhor os cuida em diversos momentos, não só pelas águas, mas pelo fogo. Quando a gente olha então para a nossa vida, o que a gente pode perceber? Não importa aquilo que esteja passando, não importa o quão profunda é a sua angústia, o Senhor vai ao seu encontro. De que maneira? Primeiro, fazendo você olhar para trás. Olha para as coisas que já aconteceram na sua vida. Olha a maneira como o Senhor esteve presente na sua caminhada ao longo de todo esse período até aqui. Mas não deixe de olhar para frente e de confiar, porque o Senhor continua cuidando, continua ao seu lado, o mensageiro, o servo do Senhor está sempre ao nosso lado na caminhada da nossa vida, diz o Senhor. E nesse sentido de estar ao nosso lado e de olhar para cada um de nós, eu quero trazer à memória de vocês uma outra história do Antigo Testamento. Então vocês podem perceber que ao longo desse próximo ano a gente vai ouvir muitas histórias do Antigo Testamento. Talvez vocês se lembram da história, vocês não precisam identificar, só para vocês terem a ideia aqui de Gênesis capítulo 16, de uma escrava egípcia chamada Agar. Ela estava fugindo para o deserto, ela estava grávida, estava sozinha, não tinha nenhuma ajuda, e é nesse momento de desespero, de angústia, de aflição, que o Senhor aparece para ela. E aqui, acredito que é o Messias, o Filho de Deus Pai, que aparece para ela em forma de anjo, de um mensageiro. E o anjo do Senhor ouviu o seu grito de aflição, foi ao seu encontro e dá um nome para o filho que ela estava carregando, Ismael, o nome do filho. E é interessante que, a partir de então, Agar deu um nome ao Senhor também. O Senhor, o Deus que vê. O Deus que vê. Após essa conversa, ela chama esse mensageiro de Ber-Laroi, que traduzido significa aquele que vê, o Deus que vê. Isso faz muito sentido quando a gente pensa na onde que ela estava, e ela precisava ser vista e cuidada por Deus. Ou seja, ela estava em aflição, estava em desespero. De novo, voltando àquela pergunta inicial, quão frequente em nossas vidas a gente talvez tenha dificuldade de perceber, será que Deus está nos vendo? Será que Deus está consciente daquilo que eu estou passando, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vivendo? Talvez Deus está muito ocupado com os seus outros problemas, com problemas de pessoas mais importantes para se preocupar com o meu, independente de qual seja. Porém não. Histórias após histórias, histórias após histórias, a gente percebe esse Deus que vê.
e que afirma, não somente Ele nos vê, mas Ele afirma agora no texto que a gente está, você é precioso aos meus olhos. Esse versículo está na Nova Almeida, mas na linguagem que tem ali na frente de vocês, está dizendo que vocês têm valor. Vocês têm valor, vocês têm muito valor para mim. Vocês são preciosos aos meus olhos. O Deus, aquele que vê, não somente nos enxerga, mas dá valor para você. Coloca valor na tua vida. Para mim isso chama atenção, porque essa é uma linguagem de pagamento, de troca, de resgate. Se a gente for olhar o versículo anterior, e até no final do versículo, ele vê valor em nós, nós somos preciosos aos seus olhos, ao ponto dele colocar, por exemplo, o Egito, a Etiópia, Seba, colocar povos em troca de você. Essa é uma linguagem dizendo que, olha o valor que você tem, diante daquilo que o Senhor faz, né, por cada um de nós. E a gente já ouviu antes, no capítulo 42, o Senhor conhecia o seu povo, sabia que aqueles que ouviam a voz de Deus, mas não compreendiam, não viviam essa lei, eles viam as coisas que o Senhor estava fazendo, mas isso não fazia sentido. Se eles ouvissem ou dessem atenção àquilo que eu estou dizendo. Ou seja, mesmo conhecendo profundamente o seu povo, mesmo conhecendo profundamente cada um de nós, o que o Senhor está disposto a pagar por você? O que o Senhor está disposto a pagar? E em outras palavras, qual que é o nosso valor? O que a gente pode oferecer para Deus? Para que Ele possa nos resgatar? O que a gente pode oferecer para Ele? Se a gente for ser muito sincero, a gente vai dizer nada. A gente não tem nada para oferecer a Deus que seja de valor. Porque o valor não está naquilo que a gente faz, mas está nos olhos do Senhor, que vê valor em você. É somente nos olhos do Senhor que não ficamos abandonados, porque de fato nós nunca saberemos o preço dos pecados que foram pagos por nós. Nós nunca vamos saber a quantidade e o valor daquilo que foi pago na cruz por nós. A gente não sabe o preço, a gente cantou isso, nós nunca saberemos o preço, nós nunca saberemos o preço, mas nós sabemos quem pagou esse preço, isso nós sabemos, mas o valor, nós não sabemos. E é por isso que o profeta Isaías, 10 capítulos depois, no capítulo 53, ele narra justamente esse período da Sexta-feira Santa, da paixão, onde ele aponta para o Messias, ele está falando para o povo de Israel, olhem para o Messias, olhem aquilo que ele vai fazer por vocês, ele vai pagar o preço, ele vai resgatá-los da condenação e vai trazer vida. Isaías 53 diz, ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Ou seja, a gente não precisa ler todos os versículos lá de Isaías 53 para perceber quem pagou o preço. É exatamente esse que só tem olhos para você, que carregou os seus pecados na cruz e declara ao seu coração que os teus pecados estão perdoados. É somente aquele que tem olhos para você que vence a morte, para que você, unido com Cristo, possa ter vida e ressuscitar no último dia. É exatamente isso que nós ouvimos na leitura da Epístola aos Romanos, porque nós fomos unidos com Cristo na morte, também estamos unidos com Ele na sua ressurreição. Essa é a linguagem justamente daquilo que o batismo faz, ele traz vida, ele nos traz perdão, nos insere na família da fé. No batismo nós temos o resgate de Cristo por você. Como filhos batizados, e isso é importante, quando Deus nos olha, Ele olha o seu Filho. Ele nos vê com a roupa da justiça, com o manto de Cristo, com o perdão que Ele nos oferece. Ele nos vê
amado, Ele nos vê resgatado por Jesus, Ele vê que pertencemos a Ele. Mas talvez esse questionamento ele não vai sair do nosso coração. Deus, onde você está? Por que eu preciso passar por todas essas angústias e aflições? Por isso, eu gostaria que a gente não se esquecesse nunca daquilo que o profeta Isaías diz para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. Ele fala assim: não, você não foi esquecido. Não, você não foi abandonado. Não, você não foi punido. Mas sim, você foi visto pelo Senhor. Sim, você foi amado pelo Senhor. Sim, você foi perdoado pelo sangue de Jesus. É isso que o Senhor continua afirmando para nós. Ele está ao seu lado. Ele te chama pelo seu nome. Ele te salva. É por isso que nós somos preciosos aos seus olhos. Não porque a gente oferece alguma coisa para Deus, mas porque Jesus mora na nossa vida e no nosso coração. É por causa da sua grande misericórdia. É porque Ele nos criou. É porque Ele nos deu vida. Vivemos de acordo com o seu poder, a sua graça e a sua grandeza, manifestada em nossas vidas para a vida do próximo. O bondoso Deus em Cristo Jesus nunca faça a gente esquecer que Deus nunca nos abandona, que Ele sempre está ao nosso lado, que Ele cuida de nós e Ele nos promete algo que não é só para essa vida, mas é para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé? Que a bondade e a misericórdia de Deus estejam com todos nós. Que a gente possa lembrar justamente dessa mensagem tão profunda. Que Deus nos vê. Que Deus enxerga onde nós estamos, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo e tudo aquilo que passa. Porque a nossa vida não é só para esta vida, mas para todos sempre. Amém. Pode sentar.